feliz dia a todos. Desejamos que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e de seu Filho Jesus possa estar presente na vida de cada um. Aqui é Tânia Morim com vocês para mais uma reflexão. Lembramos a todos que o objetivo deste canal não é destruir a sua fé em sua denominação. Como diz o meu amigo William Comenali, nós não pretendemos destruir a sua fé na sua denominação religiosa, no seu pastor, ou no seu ancião, quem sabe no seu presbítero, enfim, em qualquer pessoa similar. Porém, o objetivo é levar você a uma reflexão séria, baseada em fatos documentados, de maneira que você possa tirar suas próprias conclusões. Estou aqui utilizando as palavras do meu amigo William Comenali, como já informei. Se você gostar do conteúdo do nosso canal, pedimos que você deixe o seu like. Se inscreva e também ative os sininhos de notificações para que você possa receber em primeira mão as informações sobre os conteúdos que postarmos em nosso canal. E também compartilhe. Uma pergunta que muito tem sido nos feito é: Ellen White é uma profetisa verdadeira ou falsa? Bom, para respondermos a este questionamento, primeiro é necessário nos colocar acima de quaisquer preconceitos já formados a respeito de Ellen White e fazermos uma análise crítica com base em todos os fatos de forma bem documentada. Para isso, devemos agir de forma como que acadêmica, podemos dizer, observando todas as informações como de fato. Após isso, sim, podemos tirar nossas conclusões de forma concreta, baseada nas informações obtidas e profundamente analisadas. Veja, nós não pretendemos aqui, sob hipótese nenhuma, trazer todas as informações neste vídeo, até porque não caberia. Mas, através de uma sequência de vídeos, vamos buscar trazer o máximo de informações documentadas para que aqueles que nos seguem possam tirar as suas próprias conclusões de forma assertiva. Em relação a este assunto, o primeiro ponto que devemos ter em mente é: o que as Escrituras Sagradas nos diz sobre os atributos de um profeta ou quais são os parâmetros que devem ser utilizados para qualificar um profeta do Senhor? Vamos ver? Inicialmente, vamos tomar o livro de Deuteronômios, no capítulo 18, e analisar o que está escrito aqui, a partir do versículo 18. Diz o seguinte: Eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Prestem atenção agora no versículo 20. Porém, se o profeta tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, este profeta morrerá. O versículo 21 ainda diz o seguinte: E se você disser no seu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor nos falou? Uma pergunta interessante. Veja só, se eu fosse do povo de Israel naquele momento e tivesse dúvida e me questionasse como eu vou saber qual é a verdadeira palavra do Senhor. É isso que está escrito aqui no versículo 21. Veja qual é a resposta do Senhor. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir e nem se suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. E com soberba falou aquele profeta: não tenhas temor dele. Então veja que o texto é claro em dizer que aquele que supostamente profetizou, mesmo que usando o nome do Senhor para dizer que a sua profecia vem do Senhor, se esta profecia não se cumprir, as Escrituras é claro em afirmar de forma categórica que tal suposto profeta não é verdadeiro e que não se deve temê-lo, ou melhor, vamos traduzir isso para uma linguagem mais atual, não devemos considerá-lo como profeta. Então, diante dessa situação, nós podemos questionar: será que Ellen White tem alguma profecia que não se cumpriu? Bom, veremos isso nos próximos vídeos, pois iremos investigar mais este assunto.
O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 1 e versículo 8, nos diz ainda o seguinte: Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A primeira pergunta que fica aqui é: o que significa anátema? Vejamos o que o dicionário nos diz a respeito desta palavra. Veja aqui, nós temos lá sinônimos de anátema. Anátema é sinônimo de excomunhão, maldição, maldito, execrado, repreensão, reprovação, enfim. Embaixo nós temos aqui escrito antônimos de anátema. O que significa? Anátema é o contrário de bendição, de bênção. Então, se anátema é o contrário de bênção, eu posso classificar anátema como maldição ou maldito. Então, relendo o verso, nós teremos assim, ó, que ainda que nós mesmos, ou um anjo dos céus, vos anuncie um outro evangelho, um evangelho diferente, além daquele que já vos tenho anunciado, esse vai ser maldito. Qualquer pessoa que fizer isso, pode ser até mesmo um anjo do céu, ele deve ser considerado maldito. É o que está escrito. Portanto, se alguém pregar alguma palavra que está fora das escrituras sagradas, ele é um maldito. Ele é um amaldiçoado. Mesmo que ele tenha a aparência de um anjo provindo dos céus. Em outras palavras, nenhuma pessoa pode se levantar pretendendo ser um profeta, um pregador, um anjo ou qualquer coisa e pregar algo que esteja fora das escrituras ou em contradição com as escrituras sagradas. Então, mais uma pergunta nos fica. Será que Ellen White pregou ou profetizou algo que está em contradição com as escrituras sagradas? Bom, nós também vamos analisar sobre este assunto ao longo de outros vídeos da sequência deste estudo. Vamos ver ainda o que está escrito no livro de Jeremias, onde há uma admoestação muito clara do Senhor, lá no capítulo 23 do livro de Jeremias. No livro de Jeremias, capítulo 23, a partir do verso 28, nós temos o seguinte: o profeta tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Porventura, a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, e cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de suas próprias linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar ao meu povo com suas mentiras e com suas leviandades, pois eu não os enviei e nem lhes dei ordem. E não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Queridos, olha que séria a informação que nós temos aqui. É muito séria essa informação dada pelo Senhor a Jeremias sobre aqueles que se colocam na condição de profeta, que usam o nome do Senhor para profetizar e profetizar mentiras. Veja que o texto é claro quando fala em furtar as palavras do Senhor e também furtar as palavras do próximo. Isso é terrível. Vamos pensar, pode um profeta furtar as palavras, ou seja, roubar palavras do próximo e ser um profeta de Deus? Um profeta genuíno, quero dizer. Acaso Deus usaria um profeta que rouba palavras de outra pessoa para dar uma suposta mensagem vinda dos céus? Acaso Deus ordenaria ou autorizaria a um profeta verdadeiro para que copiasse as palavras de outra pessoa, sem dar a esta outra pessoa o devido crédito por aquilo que ela falou? Você acha ainda que acaso Deus não é capaz de dar a um profeta suas próprias palavras para que este profeta transmita ao seu povo? E ainda diz ao profeta que eu, o Senhor, vou conduzi-lo nas escritas certas para que o profeta pudesse copiá-las, ou seja, plagiá-las, para entregar ao povo como mensagem?
Vou comentar melhor essa questão aqui. Você acha que Deus seria capaz de chegar para o profeta e falar para o profeta: olha, profeta, eu sou o Senhor, então eu vou fazer o seguinte: como você tem dificuldade de ler, de escrever, de falar, eu vou direcionar você para os livros, para os escritos que você deve copiar para levar a mensagem para o povo. Será que Deus faria isso? Essas são perguntas para que nós possamos refletir. Para tais perguntas, nós também iremos investigar as informações a fundo, de forma que possamos ter condições de tirar conclusões corretas ao longo dos estudos. Quando o texto de Jeremias, lá no versículo 30, diz em furtar minhas palavras, ou seja, roubar as palavras do Senhor, e a cada um ao seu próximo, ou seja, roubar também a palavra um do outro, em relação às pessoas, uma pessoa roubar a palavra do outro, isso tem um nome muito próprio. E o nome conhecido nos dias de hoje é plágio. Mas o que vem a ser plágio? Bom, uma pessoa que não tem uma boa visão sobre o assunto iria se limitar em informar que, de acordo com o dicionário Aurélio, o plágio é expor ou mostrar uma obra intelectual de outra pessoa como se fosse de sua própria autoria. Definir plágio desta forma, simplesmente, é muito pobre. E tirar conclusões precipitadas baseadas nesta informação sobre o plágio, com certeza vai levar a um erro nas suas próprias conclusões. Isso é o que faz uma pessoa que não quer realmente descobrir a verdade, mas mascará-la com objetivo de conclusões tendenciosas. Nós devemos considerar, em primeiro lugar, o seguinte, meu querido. A verdade, ela não teme investigação. Se uma pessoa fala a verdade, ela nada tem que temer por falar a verdade, e nem muito menos temer por ser investigada. Eu fico às vezes pensativa em relação a algumas pessoas e em seus propósitos. Quando se trata de falar, por exemplo, dos judeus que perseguiram a Jesus, ou na Jezabel, esposa de Acabe, também no próprio Acabe que perseguiu Elias, talvez em Nimrod, no povo filisteu, em Geás, enfim, outras tantas pessoas que são descritas na Bíblia e que hoje jazem nas sepulturas. Porém, todos esses são, de certa forma, julgados e condenados, né? Estes podem ser julgados e condenados com base apenas nos documentos escritos nas Escrituras Sagradas. Veja só, nós não estamos dizendo que as Escrituras Sagradas não apresentam a verdade dos fatos, mas com certeza também não trazem todas as informações de forma detalhada dos fatos ocorridos nas suas épocas. Nenhum destes que estão mortos hoje, Geás, Jezabel, Acabe, enfim, nenhum deles podem se defender de tais acusações, pois eles estão mortos, não é mesmo? Mas, se Ellen White é uma profetisa verdadeira, veja só, então a conclusão que nós temos que chegar é: os seus escritos também são verdadeiros. Mas, quando se fala em analisar os documentos de Ellen White, a respeito de Ellen White, para poder julgar com o mesmo peso e a mesma medida a pessoa de Ellen White, como fazemos assim com os judeus dos tempos de Jesus, como fazemos com Jezabel, Acabe e outros, enfim, isso não pode. Não podem fazer isso. Não pode julgar Ellen White. Os defensores de Ellen White correm para dizer que isso não é correto. E sabe por que não é correto? Porque ela não está mais viva para se defender. Interessante. Mas os judeus que foram os perseguidores de Jesus, dos discípulos, dos cristãos, enfim, Acabe, Jezabel, Nimrod, os filisteus e outros tantos, estes podem ser julgados pelos escritos bíblicos, mas Ellen White não pode ser julgada pelos seus próprios escritos? Isso é um completo absurdo. É um completo absurdo. Isso é usar de dois pesos e duas medidas. Que espécie de cristãos somos quando usamos dois pesos e duas medidas? Se a verdade não teme investigação, por que não podemos investigar Ellen White com base em documentos, sendo que muitos desses documentos são escritos por ela mesma? Olha só, um bom juiz é aquele que não apenas ouve um lado da história. Imagine um bom juiz, se ele ouvisse apenas um lado da história. Vamos supor aqui alguém que tivesse cometido um crime hediondo, por exemplo, um assassinato cruel de uma pessoa, e agora estivesse sendo julgado. O juiz bom
Seria um juiz que apenas se limitasse a ouvir o advogado de defesa? Como iria se sentir a família da pessoa que foi brutalmente assassinada? A justiça realmente seria feita? Então, um bom juiz é aquele que ouve os dois lados da história para depois tirar as suas conclusões. Se conhecemos o valor de uma moeda somente quando olhamos para as duas faces dela. No lado da cara, todas as moedas têm a mesma figura estampada, uma cara. De igual modo, nós propomos analisar como um bom juiz faz os fatos, as informações e documentos em relação à pessoa de Ellen White. E esta é a nossa proposta nesse estudo e nos demais estudos que faremos. Vamos então começar entendendo, primeiramente, qual é o real significado do plágio. Como uma pessoa acadêmica, uma das coisas das quais eu fiz enquanto professora universitária era analisar TCCs, monografias de alunos, dando o meu parecer crítico sobre tais documentos. Posso relatar aqui vários casos de alunos que foram reprovados pela banca examinadora por terem plagiado seus materiais, sem dar o devido crédito a quem dê direito. Mas espere um pouco, irmã Tânia. Quer dizer que eu não posso olhar para o material de alguém e utilizar ele? É isso que você está dizendo? Não, 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 não. Não é bem assim. Nós não só podemos, como nós devemos olhar e conhecer os materiais e pesquisas que estão sendo realizadas sobre os assuntos do nosso interesse. Porém, existem critérios bem definidos de como nós podemos fazer uso deles. E é isso que nós precisamos entender um pouco mais. Então, o que é realmente plágio? Bom, vamos começar a entender. A palavra plágio vem do latim plagiarius, cujo significado é sequestrador. Naturalmente, o termo deve ser expandido e não simplesmente entendido como sequestro de pessoa, mas sim sequestro de palavras, de trabalhos, de obras, de materiais. Foi em 1755 que a palavra plágio foi definida pela primeira vez como sendo crime de roubo literário. Veja, isso ocorreu no século XVIII, 1755. Naturalmente, o plágio trata-se de algo completamente antiético. É imoral, se nós pararmos para pensar. Você pode imaginar ou até pensar que lá nos dias do século XVIII, XVII, não existia plágio. Não é bem assim. Durante a Idade Média e Moderna, ocorreram sim fatos isolados de plágio. Por exemplo, o caso de Shakespeare ou o caso de Samuel Coleridge. Devemos lembrar que na Idade Antiga e Média, a maioria das pessoas, elas não tiveram oportunidade de estudar. A maioria das pessoas sequer sabiam ler, quanto mais escrever. Razão pela qual pouco se ouvia falar em plágio, muito embora existisse e de forma esporádica. O plágio se caracteriza por muito mais do que simplesmente obter indevidamente um trabalho intelectual, quer seja um texto, um livro, uma obra artística, uma imagem, etc. Em relação ao plágio, devemos lembrar que existem três tipos que são considerados os principais, ou seja, temos o que chamamos de plágio integral, plágio parcial e o autoplágio. Naturalmente, o plágio é considerado um crime de acordo com o Código Penal brasileiro no seu artigo 184, pois, além de tratar-se de uma violação de direitos autorais, também é considerado uma falsidade ideológica. Vamos entender o que é o plágio integral. Significa que a obra, em sua totalidade, ela foi copiada ou plagiada. Ou seja, o plagiador se apropria de um material por completo e lhe atribui como sendo seu, sem atribuir ao verdadeiro autor qualquer reconhecimento. Esse tipo de plágio é o mais difícil de ocorrer, mas não é impossível. O plágio parcial é o tipo em que o plagiador se utiliza de pedaços de uma ou de mais obras na criação do seu próprio trabalho, sem dar o crédito devido aos verdadeiros autores das obras. Já o plágio parcial, ele pode ocorrer de forma direta ou indireta,
já que temos a citação conhecida como citação direta e citação indireta. O plágio direto ocorre quando o plagiador literalmente copia trecho de uma obra e apresenta como se esse trecho fizesse parte do seu trabalho, sem dar o devido crédito ao verdadeiro autor. Isso é possível observar claramente que ocorre nestes exemplos aqui do nosso slide. Se você observar bem, você comparar bem, nós temos dois autores distintos e trechos que foram copiados. Observe o ano das obras e você vai saber quem plagiou quem. O plágio indireto ocorre quando o plagiador se utiliza da ideia, ou seja, a obra original ela é modificada de forma que o plagiador reescreve esta obra original, porém utilizando-se de suas próprias palavras, sem dar o devido crédito ao verdadeiro autor. No exemplo que nós estamos vendo aqui, isso também ocorre. A gente pode perceber que a mensagem dos dois autores vão ou tem o mesmo significado, porém um usou a ideia do outro. Veja só, observe novamente as datas de publicação dos materiais. Colocamos aqui um misto entre plágio direto e plágio indireto. Ou seja, para que você possa observar, porque é muito comum a pessoa se utilizar da ideia original do verdadeiro autor e ainda inserir algumas palavras deste mesmo autor na sua reescrita. Então, ele pega a ideia, copia toda a ideia em si e ainda insere. Portanto, ele faz uma mescla entre o que nós chamamos plágio direto e plágio indireto. Observe o exemplo. Aqui, mais outro exemplo. O autoplágio. No autoplágio, o plagiador copia trechos de sua própria obra escrita anteriormente, de forma que isso pareça como algo novo ou algo original, sem fazer a citação do documento anterior. Olha esse exemplo aqui. Pois é, não é porque eu escrevi anteriormente e eu sou a própria autora que eu não tenho que fazer a menção. Eu tenho que, sim, fazer a menção. Isso faz parte das regras e das normas que regulamenta toda esta condição de direitos autorais. Se eu escrevi hoje um artigo e daqui 5 anos eu vou escrever um outro artigo e usar informações desse artigo de hoje, lá na frente eu tenho que citar esse artigo que eu escrevi hoje, tá? Então é assim que funciona. Vamos para uma breve história em relação aos direitos autorais, conhecer um pouquinho mais da história. A primeira lei dos direitos autorais no mundo foi o Statute of Anne, que foi promulgado na Inglaterra em 1710. Esta lei introduziu pela primeira vez o conceito de que o autor de uma obra, ele é o proprietário dos seus direitos autorais e estabeleceu termos fixos de proteção. Após esta lei, os trabalhos protegidos por direitos autorais foram obrigados a ser depositados em bibliotecas de direitos autorais específicas e registrados no Stationers Hall. Não havia proteção automática, tem que ficar bem claro isso, de direitos autorais para os trabalhos inéditos. A proteção só ocorria após o devido registro. Bom, a legislação baseada nos estatutos de Anne apareceu gradualmente em outros países. Então, veja, em 1710 surge na Inglaterra. Em outros países, gradualmente foram surgindo. Por exemplo, o Copyright Act, ou seja, Atos de Direitos Autorais, de 1790, que foi assinado nos Estados Unidos. 1790 nos Estados Unidos. O Congresso alterou essa lei de direitos autorais em 1831, para poder estender os prazos de direitos de cópia do autor para 28 anos, sendo renovável para mais um período de 14 anos. Outra alteração ocorreu em 1870 e depois uma outra em 1909, aumentando o tempo de renovação agora para 28 anos. Porém, a legislação dos direitos autorais internacional ainda permaneceu meio que descoordenada a nível internacional até após a metade do século XIX, pois foi somente em 1886 que a Convenção de Berna foi introduzida para fornecer reconhecimento mútuo de direitos autorais entre
os Estados-nações e para promover um desenvolvimento de padrões internacionais para a proteção dos direitos autorais. A Convenção de Berna elimina a necessidade de registrar obras separadamente em cada país e foi adotada por quase todas as nações do mundo, sendo mais de 140 países se utilizando dela dos cerca de 190 Estados-nações existentes no mundo. Vale ainda ressaltar que a Convenção de Berna contou com a presença de representantes de vários países do mundo na cidade de Berna, na Suíça, em 1886. Interessante que nesse mesmo ano, Ellen White esteve na Suíça. A Convenção de Berna ainda hoje continua em vigor. Uma das maiores mudanças implementadas pela adoção da Convenção de Berna foi estender a proteção dos direitos autorais, então, às obras inéditas e remover a exigência de registro nos vários países. Nos países da Convenção de Berna, isso significa que um indivíduo ou a organização para o qual esse indivíduo esteja trabalhando, ele detém os direitos autorais de qualquer trabalho que produza, assim que for registrado de alguma forma. Seja escrevendo, seja desenhando, seja através de um filme, enfim. Segundo o Wikipedia, a Lei dos Direitos Autorais lá nos Estados Unidos surge em 1790, conforme nós já comentamos, tendo sido atualizada ao longo do tempo também. Inicialmente, surge, na verdade, uma lei com validade temporária, que vigorou entre 1783 a 1787. E aí ela foi renovada, a validade desta lei, até que o Congresso aprovou em 1790 a primeira lei americana de direitos autorais, então, regulamentando desta forma as composições musicais, as escritas em livros, jornais, etc. Inicialmente, a autoria era concedida somente se o autor cumprisse certas formalidades estatuárias, como, por exemplo, a obra deveria ser registrada. Caso não cumprisse as regras, estava sob domínio público, sem que o autor pudesse cobrar os seus direitos. Bom, a primeira revisão da lei ocorreu em 1831. E nesta revisão, como já falamos, o prazo dos direitos autorais foi estendido de 14 anos para 28 anos, com opção de renovação, naturalmente. E houve mudança nos requisitos também das formalidades dos direitos autorais, porém mantendo o registro obrigatório. Finalmente, em 1976, o prazo dos direitos autorais foi estendido para o que se conhece hoje como 75 anos, ou o tempo de vida do autor mais 50 anos. Em 1886, com o surgimento da Convenção de Berna, cujo objetivo era criar um padrão internacional em relação à questão dos direitos autorais. Antes, o trabalho de um autor britânico, por exemplo, era somente protegido em seu país, lá na Inglaterra. Desta forma, se alguém pegasse o seu material, traduzisse a sua obra para uma outra língua e plagiando, o autor verdadeiro não estaria protegido. Com a Convenção de Berna, os trabalhos passaram a ser protegidos de forma internacional. Esta Convenção de Berna, ela passou por várias revisões, por exemplo, em Paris, em 1896, em Berlim, em 1908, depois 1914, houve uma revisão em Roma, em 1928, Bruxelas, em 1948, Estocolmo, em 1967, depois em Paris, novamente, em 1971, e desde 1967, 67, é que a convenção ela é administrada pela World Intellectual Property Organization, que foi incorporada pelas Nações Unidas em 1974. Muito bem. Essas informações vocês encontram a respeito disso na internet. E no Brasil? Bom, no Brasil nós temos o que nós chamamos de ABNT, ou seja, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E ela é responsável por ditar os padrões nacionais que, de modo geral, segue os padrões internacionais. Então, na produção escrita, a norma ABNT define como deve ser feito, por exemplo, as citações e referências de materiais copiados de forma direta ou indireta de um autor original. Vamos ver alguns casos famosos de plágio no mundo e ocorridos aqui no Brasil. Vamos ver esse estudo da USP. Em 2011, ocorreu um caso de plágio que resultou na demissão de um professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, que realizava um estudo onde ele investigava se uma substância isolada da jararaca seria útil contra o vírus da dengue. O principal autor da pesquisa foi acusado de copiar imagens
de trabalho de 2003 e 2006, sem dar o crédito aos autores, que eram da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em sua defesa, o professor disse que houve um erro, que o erro havia sido de uma das suas alunas, que trocara as imagens, mas fez isso sem má intenção. Sofreu as consequências. Outro plágio, na Universidade Federal do Pará. Foi um plágio acadêmico famoso no Brasil, do qual um entomólogo da Universidade do Pará, tá, foi o plagiador. Bom, aqui explica que a entomologia seria uma parte da zoologia que mexe com a questão de insetos, e o pesquisador teve um artigo anulado por uma revista científica internacional, porque ele teria copiado na íntegra partes de trabalhos já publicados. Ele ainda teria pego partes de um livro sobre entomologia da editora internacional Springer. O livro havia sido cancelado pela editora, mas a Springer, que é uma notória editora científica internacional, tá certo? E o plágio foi descoberto quando esse aluno tentou publicar o seu artigo. E aí, você imagina o que aconteceu. Um outro caso muito bizarro é esse conhecido como The Economist. Em 1997, um estudante de 15 anos, ele venceu um concurso de redação que foi promovido pelo jornal The Guardian. Quando o jornal publicou a redação do jovem, descobriram que esta redação tinha sido copiada, palavra por palavra, de uma coluna da revista The Economist. Ele devolveu o prêmio de 200 libras que havia recebido e se justificou a respeito do plágio, dizendo que ele não sabia que The Economist era uma revista muito lida. É sério? Ele não sabia? Tem muita gente que pensa desta forma. Vou copiar daquele outro, porque eu acho que ninguém conhece isso daqui. Já vi muitos casos desse tipo. Um outro caso muito famoso aqui é o autoplágio. Aqui nós temos uma categoria que talvez seja pouco conhecida, mas que ocorre. Veja, este autoplágio aqui foi cometido pelo ex-deputado Gabriel Chalita. Ele apresentou a mesma tese para concluir 2 mestrados. Ele virou mestre em Ciências Sociais em 94 pela PUC, e para obter o título de mestre em Direito em 97, ele apresentou um trabalho que, segundo as análises feitas, era 75% reprodução do primeiro trabalho. Segundo o jornal Folha de São Paulo, os 2 capítulos principais e a conclusão do trabalho de Chalita eram exatamente idênticos. Com base nestas informações a respeito das leis de direitos autorais, do surgimento, do conhecimento histórico da lei, podemos questionar o seguinte: existia lei de direitos autorais quando Ellen White nasceu? A resposta é sim. E nos dias de Ellen White, o plágio já era considerado crime? Novamente, a resposta é sim. Será que Ellen White conhecia as leis de direitos autorais? Vejo muitos falarem assim, ela fez isso porque não conhecia a lei. Será que ela não conhecia a lei? Será que ela conhecia essa lei? Bom, isso nós veremos num próximo estudo. Seria ético um cristão plagiar material de outra pessoa em quaisquer que fossem as circunstâncias? Eu vou plagiar esse material aqui porque não tem nenhuma lei que diz que eu não posso fazer isso. Será que isso é ético? Claro que não. Além de não ser ético, é completamente imoral. Você acredita que o plágio trata-se da quebra do 8º mandamento de Deus, que diz não furtarás, do 9º mandamento de Deus, que diz não mentir contra o próximo, e também do 10º mandamento, que diz que nós não devemos cobiçar aquilo que pertence ao nosso próximo? Você acredita que um profeta que fala em nome do Senhor poderia plagiar, mesmo que fosse mínimas coisas? Mesmo que fosse só 30%, estou plagiando só 30%. Não, estou plagiando 10%. Não, 10% não, estou plagiando só 2%. Você acha que seria ético um profeta de Deus fazer isso, mesmo que fosse 2% de plágio? Roubo não é roubo, em quaisquer que sejam as circunstâncias? No próximo vídeo, daremos a sequência ao assunto, trazendo mais informações para que você possa analisar e tirar suas conclusões assertivas sobre esse assunto. Que Deus o ilumine, que Deus o alcance a você, a sua casa, a sua família, que Deus derrame sobre você a sabedoria dos céus, para que você possa se tornar uma pessoa sábia diante de Deus e dos homens. Graça e paz do Senhor Jesus.